Eu quero ler com os irmãos 2 versos na palavra de Deus. Um está em Lucas, capítulo 4, verso 1, e também Atos 4, 31. 2 textos da palavra do Senhor. Lucas 4, 31. A palavra do Senhor diz assim, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E Atos 4, 31, a palavra do Senhor diz assim: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4, 31. E tendo orado, moveu-se. Uma outra tradução diz, tremeu o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Senhor, a tua graça nos basta. E ela é melhor do que a vida. É ela que nos sustenta. É ela que nos faz ser pessoas melhores. É ela que nos faz ser pessoas diferentes. Mesmo tendo uma natureza pecaminosa, quando esta graça nos alcança, somos transformados. Isso é uma coisa maravilhosa. Louvado seja o Senhor. Nesta manhã de domingo, Senhor, em que lembramos também da ressurreição de Cristo, da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos reunidos neste lugar, aqui na cidade de Bauru, e ao ler a palavra do Senhor, as 2 passagens lidas nos falam deste encher do Espírito Santo, um na vida de Jesus, outro na vida dos discípulos. E a palavra relata que o lugar onde eles estavam reunidos naquele dia tremeu. Não foi tremor de terra, não foi movimento das placas tectônicas, não. Foi o movimento do Senhor na vida de homens e mulheres. Por isso, nesta hora, Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que a tua graça seja sobre nós e que nós possamos também desejar, ansiar profundamente uma vida cheia no Espírito. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero nessa manhã compartilhar com vocês sobre esta vida, a vida cheia do Espírito, a vida plena no Espírito Santo e o poder que esta vida cheia do Espírito confere a nós para dar testemunho do Senhor Jesus. Nós temos muitas vezes na igreja, nós nos preocupamos, nós os pastores, e nos preocupamos muito, e às vezes até nos esforçamos tremendamente para fazer com que as pessoas da igreja sejam boas testemunhas de Cristo. E muitas vezes até damos treinamento, ensinamos como um crente pode dar testemunho, ensinamos que estratégias um crente pode usar para que as pessoas saibam que ele é discípulo de Jesus. Mas aqui há algo sobrenatural, algo que não depende de nenhuma estratégia humana, algo que não depende de nenhuma ação que o ser humano seja capaz de fazer, algo que depende inteiramente do poder de Deus, como nós cantamos agora há pouco. Um poder sobrenatural, um poder que foi dado por Deus aos seus filhos. E a primeira pessoa que nós encontramos como pessoa humana, recebendo essa experiência da forma como nós podemos receber, foi o Senhor Jesus.
Nós encontramos no Antigo Testamento algumas experiências com o derramar do Espírito, mas não da forma como encontramos no Novo Testamento. No Novo Testamento, nós encontramos algo totalmente novo, totalmente diferente. Como o próprio Jesus disse, que não se poderia colocar vinho novo em odres velhos. Não seria possível. Era preciso um novo odre para que este vinho fosse colocado. E este odre é a minha vida, é a sua vida. Quando experimentou a graça de Deus, quando experimentou a salvação que há em Jesus, quando experimentou o perdão dos pecados, algo novo aconteceu. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, quando alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Deus fez algo novo em você. Amém? Deus fez algo novo na sua vida. Mas esse novo que Deus fez precisa ser cheio. Este novo ser que Deus construiu, esse novo ser que Deus fez na minha vida, na sua vida, não pode ficar vazio. Porque se ele fica vazio, não consegue expressar o poder de Deus no mundo. Nós temos que lembrar que nós estamos no mundo e este mundo jaz no maligno. E Jesus chama Satanás de príncipe deste mundo. No sentido de que é o ser que influencia, o ser que contamina, o ser que age junto ao ser humano para que o ser humano se rebele contra Deus. Nós temos uma batalha, e a batalha que nós temos não é uma batalha humana, é uma batalha espiritual, é uma batalha sobrenatural, e esta batalha só pode ser vencida quando os que creem em Jesus se permitem que Deus os encha com o seu Espírito. Na Escritura, muitas experiências, e estas experiências que a palavra de Deus nos fala, mostra claramente este poder de Deus disponível a nós, disponível a todos nós, onde quer que estejamos, não importa o lugar. Há um poder de Deus disponível a nós. E este poder é através da pessoa do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é um ser pessoal, ele é uma pessoa. Ele é claramente identificado como uma pessoa, pois ele tem vontade, ele fala, ele conduz. O Espírito Santo é a expressão de Deus em nós. Quando Deus vem habitar em nós, é através do seu Espírito. O seu Espírito veio fazer morada em nós. Mas esse Espírito não quer apenas fazer morada na nossa vida. Esse Espírito quer fazer a nossa vida transbordar da sua presença. E o que é que a Bíblia chama isso? A Bíblia chama esse transbordar de batismo no Espírito Santo. Esse transbordar de Deus é o batismo, e foi isto que marcou a história das igrejas chamadas batistas nacionais hoje, ou batistas renovadas, porque foi exatamente esta experiência de que este poder de Deus está disponível para nós hoje. O texto diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Muitas vezes nós ficamos nos perguntando como foi que Jesus conseguiu vencer aquela batalha terrível com Satanás, contra Satanás. Foi porque estava cheio do Espírito Santo. Quem conduziu Jesus ao próprio deserto foi o Espírito. Jesus estava numa sintonia, numa dependência, numa intimidade tão profunda com o Espírito de Deus, que ele foi conduzido pelo Espírito. A Bíblia diz, aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Jesus está falando de coisas, ou seja, existe uma natureza carnal, humana, que todos nós temos,
E esta natureza é a natureza que está contaminada pelo pecado, mas existe um novo nascimento, um nascimento espiritual. E este novo nascimento ocorre exatamente pela presença do Espírito de Deus em nós. Quando confessamos os nossos pecados, somos perdoados por Jesus e os nossos nomes escritos no livro da vida. Mas, queridos, quando eu olho para esta passagem, eu vejo que Deus tem algo mais para nós. Isso que Deus tem vai muito além daquilo que a gente muitas vezes imagina. Porque a Bíblia relata de uma vida cheia do Espírito. Lá no Evangelho de João, o Senhor Jesus diz que aquele que é nascido do Espírito, ele fica como o vento. Como é que é? A gente não sabe de onde é que o vento está vindo e nem para onde vai. E ele diz, assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito. Jesus estava agora sendo guiado pelo Espírito e foi levado para o deserto. Interessante que o Espírito não levou Jesus para um palácio. O Espírito não levou Jesus para uma festa. Não levou Jesus para um churrasco de carneiro. Não levou Jesus para alguma outra celebração, mas leva Jesus para enfrentar o poder das trevas. Esta região que a Bíblia descreve como este deserto da Judeia, é uma região inóspita, uma região feia, uma região de muitas pedras, montes para tudo quanto é lado. Praticamente você não vê vida nessa região. Quando você entra nessa região, você olha, mesmo na época do inverno, que é uma época onde chove um pouquinho mais, uma época onde você encontra algumas vegetações rasteiras, é um lugar horrível, feio, assustador. E foi para este lugar que o Senhor Jesus foi levado. Mas ao ser levado para aquele lugar, o Senhor Jesus venceu uma batalha muito grande. A Bíblia diz que Jesus ficou ali 40 dias. Depois de 40 dias com fome, 40 dias em jejum, 40 dias enfrentando o calor e o frio do deserto, o calor durante o dia e o frio à noite. A Bíblia diz que Satanás se apresenta a este Jesus para tentá-lo de uma forma terrível. Mas o Senhor Jesus mostra claramente que a vida cheia do Espírito nos dá graça para vencer as tentações. A vida cheia do Espírito nos dá força sobrenatural para vencer as tentações. Sabe por que é que muitos crentes estão caindo em pecado? Por que é que muitas pessoas nas igrejas estão pecando terrivelmente? Por que é que pastores têm pecado terrivelmente? Porque estão vivendo uma vida vazia do Espírito. Ah, pastor, mas será que é assim? Olhe para o Novo Testamento. O Novo Testamento revela aquilo que nós devemos ser e viver. O Novo Testamento expressa a vontade de Deus para a nossa vida. O Novo Testamento expressa o propósito de Deus para nós. E o texto vai falar de uma vida cheia do Espírito. Voltando a falar um pouquinho do texto de Atos, a Bíblia diz que quando eles oraram, olhem bem, já havia acontecido o primeiro derramar do Espírito, em Atos capítulo 2. Acontece agora um segundo derramar do Espírito, em Atos capítulo 4. Muitas vezes nós interpretamos que batismo no Espírito Santo é uma experiência única. E não é verdade. O batismo no Espírito Santo pode se repetir diversas vezes. No sentido de que você pode ser cheio muitas vezes. O que é batismo no Espírito? É ser cheio. Nós não podemos limitá-lo a uma experiência do passado e dizer, olha, eu já fui batizado faz 30 anos. Nós precisamos estar sendo cheios do Espírito de Deus dia a dia.
Se nós queremos viver uma vida que vai fazer diferença, se nós queremos ter autoridade para dar testemunho do nome de Jesus, se nós queremos ser pessoas que vão influenciar a sociedade, não pelo nosso conhecimento, não pela nossa capacidade intelectual, não pelo nosso poder econômico, mas pelo poder de Deus, nós precisamos de uma vida cheia do Espírito. Não há outro meio. Ainda ontem, antes de ontem, lá em Belo Horizonte, eu vi uma experiência muito interessante. Uma irmã tinha sido batizada no Espírito Santo, ela é missionária, estava nas ruas de Belém, de repente um sujeito agarrou com a mulher assim, tentando, parecia que ia querer violentar a mulher, e a agarrou e olhando para ela assim, segurando-a com força. Ela olhou para ele e começou a orar em línguas. Olha bem que interessante. Aí o ladrão, a senhora está doida, dona? E a mulher orando em línguas. Chegou uma hora, o sujeito correu, soltou a mulher e saiu correndo. Fica impressionando uma coisa que, eu entendo uma situação dessa, que é algo sobrenatural naquele momento, porque em geral a gente vai dizer, Jesus tem misericórdia de mim, a mulher começa a orar no Espírito. Entendo que ela estava tão cheia da graça de Deus, que naquela hora, em vez de amaldiçoar, em vez de ficar com medo, começou a orar em línguas. E a Bíblia diz que aquele que ora em línguas, edifica a si mesmo. E ela começou a orar, o ladrão ficou desesperado, disse, essa mulher está doida, saiu correndo. Há uma experiência relatada no livro Finney, Ainda Vive, um livro que fala da mensagem pregada por Charles Finney, que é extraordinária. Certa vez Finney foi convidado por um dono de uma fábrica para ir até lá e tratar alguma coisa. E Finney era conhecido toda a sua região, no seu país, pelas suas pregações contundentes, pela mensagem poderosa, pela mensagem que fazia com que homens e mulheres se prostrassem diante de Deus, pedissem perdão dos seus pecados e recebessem uma nova vida. Finney chegou nessa fábrica, e ao chegar lá, duas mulheres que trabalhavam naquela fábrica, olharam para a aparência do Finney. E Finney era esguio, magro, cabelo arrepiado. Era feio. Resumidamente. Assim, é que eu não queria falar essa palavra, mas não tem outra. Se você pega uma foto do Finney, se assusta com a foto do homem. E as duas mulheres fizeram um comentário. Mas que homem feio. Às vezes as mulheres acidentalmente fazem esse comentário. Isso lá em Pernambuco. Aqui em São Paulo não é assim. E quando fizeram aquele comentário, começaram a rir. E o Finney lá estava, não abriu a boca, simplesmente olhou para aquelas duas mulheres com uma grande compaixão. Dentro de alguns minutos, as mulheres começaram a chorar. Mais algum tempo, se ajoelharam no pátio da fábrica e começaram a pedir que ele orasse por elas, porque elas não estavam suportando a dor dos seus pecados. Mais algum tempo, todos os demais funcionários da fábrica começaram a chorar. 10 horas da manhã, o dono da fábrica mandou parar todas as atividades e chamou todos os funcionários para que ouvissem a mensagem da salvação. Esta é uma vida que Deus tem para nós. Nos tornar influentes, não porque sabemos muito, não porque temos uma grande formação, mas influentes pelo poder de Deus. A palavra diz que quando eles oraram, o lugar em que eles estavam se moveu. Deus estava dizendo, algo sobrenatural está acontecendo. E todos foram o quê? Olha o que a palavra diz. Cheios do Espírito Santo. Não foi apenas o pastor, não foi apenas um dos apóstolos, não foram apenas alguns diáconos, não, mas toda a comunidade, todos aqueles que estavam naquele lugar e buscaram a Deus naquela manhã, naquele dia, todos aqueles que experimentaram daquele momento, foram cheios do Espírito Santo.
há um derramar de Deus disponível para nós hoje. O livro de Atos dos Apóstolos dá-nos um testemunho claro de que a vida dos discípulos foi transformada quando eles receberam o batismo no Espírito Santo. Olhem bem, capítulo 2, capítulo 1 de Atos, melhor dizendo. A Bíblia diz que lá em Atos 1, eles estavam numa conversa com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus disse para eles: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Foi uma recomendação tácita, clara: não saiam daqui. Os relatos apontam que eles devem ter ficado ali entre 7 e 10 dias. Porque aconteceu no dia de Pentecostes. A Bíblia relata que o Senhor Jesus, depois que ressuscitou, foi visto por cerca de 40 dias. Então, 40 dias após a Páscoa, mais aquela semana, aqueles dias que eles ficaram ali, e o derramar do Espírito acontece exatamente no 50º dia depois da celebração da Páscoa. A palavra Pentecostes significa isso, o 50º dia depois da celebração da Páscoa. No 50º dia daquela celebração, os discípulos estavam reunidos no lugar e, de repente, a Bíblia diz que vem do alto um vento. Um vento. Um vento, mas não é um vento qualquer. É um vento impetuoso. Um vento que vem com poder. E fez algo tão extraordinário que aqueles crentes que estavam ali, cerca de 120 crentes, saíram para as ruas de Jerusalém e falavam outros idiomas. Ali, no caso, eles falavam outros idiomas ou as pessoas entendiam em outros idiomas. Uma das duas coisas aconteceu. Eu não sei exatamente qual foi das duas. O texto não é muito claro. Mas ele diz que cada um ouvia a pregação do Evangelho na sua própria língua. Ou seja, poderia ser até que eles falassem hebraico. Mas quem ouvia, ouvia no seu idioma. Ou então, os discípulos, mesmo nunca tendo estudado aqueles idiomas, falavam naqueles idiomas de forma sobrenatural. Meus queridos, quando isso acontece, aqueles homens tímidos, amedrontados, assustados, têm uma ousadia tão grande que Pedro começa a falar, e naquele dia 3.000 pessoas, naquela manhã 3.000 pessoas entregaram suas vidas ao Senhor Jesus. Qual foi a estratégia de Pedro? Nenhuma. Quantos cursos Pedro fez para dar testemunho de Jesus? Nenhum. Eu não estou dizendo que você não possa fazer bons cursos, nada disso eu gosto, amo, e alguns deles eu até ensino também. Mas eu estou dizendo que existe algo muito maior e muito melhor do que qualquer curso que a gente possa fazer. E este algo maior e melhor é uma vida cheia do Espírito de Deus. Aleluia! A palavra do Senhor nos mostra que a vida daqueles homens e mulheres foram transformadas pelo batismo do Espírito Santo. Esta unção de Deus, este derramar de Deus, transformou a vida daqueles homens. Não eram mais aqueles mesmos homens, não eram mais pessoas amedrontadas, não eram mais pessoas que tinham vergonha de falar de Jesus, não eram mais pessoas tímidas. Eram pessoas que enfrentavam qualquer situação para dizer que somente Cristo salva. Uma outra coisa que nós vamos perceber claramente foi o destemor, né, dos discípulos. Aqueles discípulos perderam o medo. É tão comum a gente encontrar nas igrejas, pastor Edson, pessoas falam: eu tenho tanta vergonha de falar de Jesus. Olha, se precisar de mim para alguma coisa, pode contar, mas se for para eu falar alguma coisa de Jesus para alguém, misericórdia. Então, querido, está faltando algo na sua vida, e é algo sobrenatural. É o derramar do Espírito Santo. Deus pode fazer isso com você agora, nesta manhã. Deus pode fazer isso exatamente neste momento. Exatamente neste momento.
O testemunho e o destemor dos discípulos, descritos no livro de Atos, não deixam dúvidas de que o maior poder para que um discípulo dê testemunho de sua fé é proveniente do batismo no Espírito Santo. É este poder de Deus que pode ser derramado sobre você nessa manhã. Irmãos, nós precisamos mudar a nossa forma de vir para a igreja. Muitas vezes nós vamos para a igreja para assistir cultos. Deus não nos chamou para assistir cultos. Deus nos chamou para prestar cultos. É diferente. Um não crente pode até vir aqui assistir a um culto. Eu, como um crente, como um discípulo do Senhor Jesus, jamais deveria sair de casa para dizer, vou assistir a um culto. Eu vou cultuar. Isso faz a diferença. Quantos de nós temos o hábito de parar alguns minutos, meia hora, algum tempo antes deste tempo do culto e dizer, Deus, manifesta a tua graça sobre nós na noite de hoje. Sabe o que a maioria de nós faz? Fica assistindo ao jogo, torcendo por algum time de futebol. Outros ficam assistindo algum outro tipo de programa. Outros... Não existe nenhuma preparação do coração para cultuar. Sabe por quê? Porque nós não estamos indo para cultuar. Nós estamos indo para assistir a um culto. Este culto que é feito pelo pastor, o culto que é feito pelos ministros de louvor, o culto que é feito por uma banda, o culto que é feito por isso, aquilo e aquilo outro. Quando, na verdade, o nosso chamado e o nosso ministério é o da adoração. Eu nasci, eu existo. Você nasceu, você existe para adorar a Deus. Esta é a razão da nossa existência. Os discípulos não eram mais os mesmos. E eu quero lhe fazer uma pergunta. Você já experimentou esse batismo na sua vida? Alguma vez? Quantas vezes? Tem recebido este derramar de Deus sobre você? Talvez alguns digam, mas pastor, isso é uma coisa que eu já ouvi falar, mas não sei. Eu posso receber? Pode. Agora, neste momento. A Bíblia diz que há grande interesse da parte de Deus em nos dar do seu Espírito. A Bíblia diz, se um pai, que natureza humana, dá boas coisas aos seus filhos, muito mais o Pai Celeste lhes dará do seu Espírito. Receber o Espírito de Deus é receber da vida de Deus em nós. É algo tão maravilhoso que quando a gente está cheio do Espírito Santo, as pessoas olham para nós e percebem que há algo sobrenatural em nós. Você já experimentou esse batismo? Houve um impacto profundo na sua vida? Um ardor sobrenatural inundou a sua vida? Eu gosto muito daquela passagem dos 2 discípulos no caminho de Emaús. Quanto tempo eu tenho, pastor? Então fica à vontade, já terminou, né? Mas, me permitam mais alguns minutos para eu concluir, queridos. Aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús conversavam com Jesus, mas não sabiam que era Jesus. Mas algo inquietava-os. E quando Jesus se revelou, um deles falou, foi por isso que o nosso coração ardia. Quando foi a última vez que seu coração ardeu pela presença de Jesus? Já percebeu que algumas vezes alguns irmãos saem da igreja dizendo assim, gente, que culto abençoado. E outros irmãos falam assim, gente, não vi nada nesse culto. Tem alguma coisa estranha, não tem? Alguém está equivocado nessa história. Porque quando eu venho para assistir cultos, eu fico esperando o espetáculo.
E se o pastor não fizer um grande espetáculo, se a banda do louvor não fizer um grande espetáculo, se não tiver um teatro que faça um grande espetáculo ou coisa parecida, o culto vai ser um fracasso, porque eu fui assistir a um culto sem muito atrativo, um culto sem muita atração, um culto sem muito show. Agora, quando eu vou para cultuar, cultuar é derramar a vida diante de Deus. A minha preocupação, espero que o pastor seja usado por Deus para impactar a minha vida pela pregação. Mas ainda que isso não aconteça, eu vou lá para derramar o meu coração diante do Senhor. Eu espero que o louvor esteja cheio de unção, para quando abrir a boca e começar a cantar, esta canção expresse a presença de Deus no nosso meio. É isso que eu desejo. Mas se isso não acontecer, se eu fui para adorar, o meu coração vai ser impactado pela presença do Senhor. Irmãos, há uma necessidade urgente na igreja dos nossos dias de um novo derramar do Espírito. A Bíblia diz que nós somos vasos. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o óleo. Você é o vaso, eu sou o vaso. E há um óleo de Deus. E este óleo é para ser posto onde? Neste vaso. Mas Deus não põe desse óleo quando o vaso está sujo. Deus não põe desse óleo quando o vaso está contaminado. É preciso que o vaso esteja limpo. Deus só enche vasos limpos. Se em algum momento você estivesse sem água na sua casa, faltasse água, e você estivesse em algum lugar, dissesse, olha, tem água potável ali, e você precisasse de água para beber, você então ia pegar alguma vasilha, ia pegar um galão, talvez. Mas se você não tinha o hábito de usar aquele galão, qual seria a primeira coisa que você iria fazer antes de encher este galão com água para você beber? Lavar. Antes de encher esse galão com azeite, Deus precisa, Ele quer que você permita que Ele lave a sua vida, que Ele purifique. Porque Deus não vai usar vidas sujas. O Espírito Santo, Ele é santo. É Espírito Santo. Já é um milagre Ele habitar em vasos de barro. Mas não vai habitar em vasos de barro sujos. É preciso que ele esteja limpo. Como tornar este vaso limpo? Confissão, arrependimento, pedido de perdão, restituição. Há muitas vezes situações que acontecem na nossa vida e que nós não as consideramos pecado. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, a Bíblia diz que aquilo é pecado. E se a Bíblia me diz que aquilo é pecado, eu preciso confessar. Eu preciso me arrepender. Dizer, Senhor, eu estou confessando, é pecado, e eu me arrependo dos meus pecados, e eu peço perdão, eu peço que o sangue de Jesus, que purifica de todo o pecado, venha sobre mim. Quando este perdão vem, quando este perdão inunda e me purifica, o vaso fica limpo para ser cheio de azeite. Este azeite é o próprio Espírito. Lembre-se, o Espírito não preenche vasos sujos. Atos 13:52, a Bíblia descreve a vida dos discípulos da seguinte forma: e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Este é o estilo de vida que Deus tem para nós: alegria e plenitude do Espírito. O que você tem feito para desfrutar uma vida vitoriosa durante a sua existência aqui na terra? Quero convidá-lo a se colocar de pé. Quero convidar você Vocês têm algum irmão que pode me ajudar aqui no instrumento?
Ao falar isso para os irmãos, a primeira pessoa para quem eu estou pregando é para mim mesmo. Não vim aqui para dizer aos irmãos que sou melhor do que vocês. Não. Mas eu quero dizer a vocês uma coisa. Deus pode fazer algo novo nas nossas vidas. A história de Moody conta que certa vez Moody passou no lugar e viu uma frase que dizia o seguinte: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer através da vida de um homem que se entregue totalmente a Ele. Ele leu esta frase e foi tão impactado por esta frase que ele tomou uma decisão. Eu serei este homem. A história relata que Dwight Moody, ganhou mais de 500 mil pessoas para o Senhor Jesus. Quantas pessoas temos em Bauru? 600 mil? 500 mil? 400 mil? Então, pensa na população dessa cidade inteira sendo levada aos pés de Cristo por um único homem que disse: eu serei este homem. O mundo ainda não viu o que Deus pode fazer através de um homem que se entregue totalmente a Ele. E ele então disse: eu serei este homem. Você pode dizer isso para o Senhor nesta manhã? Deus, eu quero que o Senhor use a minha vida. Homem, mulher, jovem, criança, não importa. O Espírito do Senhor pode ser derramado sobre você nesta manhã. O Espírito do Senhor pode ser derramado sobre a sua vida de uma maneira gloriosa nesta manhã. Há um mover de Deus disponível a nós. Muitas vezes nós cremos que Deus só se manifesta através do barulho. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Deus se manifesta quando o nosso coração se derrama diante dele. O profeta Jeremias, no livro de Lamentações, escreveu uma frase muito interessante, quando ele diz assim: derrama o teu coração como água diante do Senhor. Você pode nesta manhã fazer isso?